Meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Eduardo Alves, Linguagens. EducaPE prepara Intensivo Enem. Hoje falaremos de linguagem, tipos de linguagens. Você que está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio, lembra que a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. Linguagens é o que nós vamos falar hoje. Linguagem é exatamente a capacidade que o ser humano tem, né, de comunicar. Então a comunicação, é inerente ao ser humano, é uma necessidade humana. E a linguagem, ela acontece exatamente no momento que existe a interação entre seres. Quando as pessoas conversam, quando as pessoas dialogam, elas estão aí trocando linguagem, estão usando da linguagem. A linguagem verbal, tem a ver com a palavra falada ou escrita. Então, a palavra falada ou escrita é uma marca da linguagem verbal. É verdade que nem sempre a gente consegue se comunicar através da palavra. Muitas vezes a comunicação ocorre a partir de quê? De gestos, de sinais, de símbolos. Então, o ser humano, ele tem essa capacidade. A partir do momento que ele não consegue se comunicar de uma forma, através do uso da palavra, seja falado ou seja escrito, ele vai buscar a linguagem o quê? Não verbal. Ele vai gesticular, ele vai usar de simbologias, mas ele vai conseguir comunicar. Então, essa aí é uma capacidade do ser humano. Então, língua e linguagem. Professor, e a diferença? A língua é um sistema de códigos utilizado pelos seres humanos. O exemplo é a língua portuguesa, é a língua inglesa, é o espanhol, o sistema de código utilizado. A linguagem é exatamente nessa capacidade que o ser humano tem de comunicação, é ampla. E a comunicação, veja, pode ser através da fala, da escrita ou de desenhos, de imagens, ou os dois. Então, quando existe essa mescla da linguagem verbal, da linguagem não verbal, a gente chama de linguagem mista. Então, o Enem, hoje, eles utilizam muito da linguagem mista, da linguagem verbal e não verbal nos seus textos. Ok? Então, isso é chamado também de textos multimodais. Então, se você pegar uma questão, fera, que ele fala lá no texto multimodal, é um texto que o autor utilizou a linguagem verbal e a linguagem não verbal, ou seja, a linguagem mista. Isso você encontra também nos textos de apoio da redação. Então, na redação, o Enem costuma colocar textos verbais, escritos, e também eles costumam trabalhar com a linguagem mista, um texto multimodal. Ok? Vamos dar uma olhada. Então, a gente vai falar hoje exatamente essa questão da linguagem e os tipos de linguagem. Você vai observar alguns exemplos, vai fixar bem, e assim que pegar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, é muito importante que você dê uma passada em todas as folhas, vai observar as questões e perceba que dentro daquelas que o Enem for trabalhar com uma imagem, então é importante que você comece logo a responder essas questões. Sempre procure as questões mais fáceis, depois as questões medianas e as questões complexas deixa para o final, certo? Então ao você ter o reconhecimento da prova, da questão, você sabe se aquela questão ali vai ser uma questão de resolução fácil, mediana ou não. Então, fica ligado naquelas questões que são fáceis, responde logo. Até porque a prova do Enem é uma prova de resistência. Eu não considero uma prova difícil, uma prova que os conteúdos são complexos. Não, é uma prova de resistência. E você tem que chegar, daqui a pouquinho, é a prova, você tem que chegar com um ritmo de leitura muito bom. Não só para responder a prova de linguagens, a prova das ciências da natureza, das ciências humanas,
E matemática você também vai resolver ler muitos textos. Vamos dar uma olhada aí. Vou passar aqui. Então, tipos de linguagem, tá? Eu coloquei aí, veja, o linguista, Bakhtin, não é que vez ou outra o Enem utiliza nas provas, né? Fala um pouquinho de Bakhtin. A linguagem é uma dimensão mais ampla, né? Depende do processo de interação entre dois sujeitos. Sabe por quê? Bebê, a questão da comunicação tem muito a ver também com a questão ideológica. Eu costumo dizer que não existe texto neutro. Não existe texto neutro. Como assim, professor? Todo texto é produzido a partir de uma ideologia, de uma ideia. Então eu vou me posicionar, né? Quando eu falo, eu sempre me posiciono. Eu vou colocar ali minhas crenças, não é aquilo que eu acredito no meu texto. Então, no processo de interação, né, essa questão cultural, sociocultural, essa questão ideológica, ela é muito importante. Então, veja, a capacidade que o ser humano tem, né, e outra, evitar a questão do preconceito linguístico. Se eu sou uma pessoa que eu tenho acesso, tive acesso, né, ao processo educacional, né, à educação, eu sou privilegiado porque eu passei muito tempo de minha vida em bancos escolares, como você, Fera, somos privilegiados. Mas aí a gente não pode, dentro de um processo de comunicação, né, levar nenhum tipo de preconceito. A questão do preconceito linguístico, né, isso é muito sério, não é? Porque tem muito a ver com essa questão também do preconceito social. Né? O preconceito linguístico está muito atrelado à questão do preconceito, as condições econômicas também. Então, no processo de comunicação, a gente sempre observa quem é o meu interlocutor. Não é? Se eu tenho um conhecimento amplo no aspecto linguístico, então eu tenho que ter o bom senso de ao me comunicar, não é? Que a comunicação, você vai se comunicar com pessoas distintas, de diversos segmentos, pessoas que não tiverem também acesso à educação, nem por isso eu vou querer suprimi-las e causar nenhum tipo de preconceito. Então, essa questão da comunicação é muito importante que você use sempre o bom senso e de uma forma humanizada, tá? Falamos com as pessoas sempre com respeito. Procure fazer isso. Processo de comunicação, o respeito. Eu não sou obrigado a aceitar o argumento do próximo, mas eu tenho que respeitar. Então, veja, na prova você vai ter que ter a competência e a habilidade de perceber essas linguagens, né? Os tipos de linguagens, tanto na prova de língua portuguesa, que a gente chama de prova de linguagem, que aí vem também com a questão da língua estrangeira, não é? E sempre focado aí, né? Sempre com objetividade, lendo, internalizando, certo? Para que você consiga responder o máximo de questões possíveis. São 45 questões, né? Praticamente 2 questões para cada, 2 textos para cada questão, ou seja, é uma prova de resistência. Então fica ligado. Deixa eu passar aqui. Dá uma olhada lá. Eu coloquei, ó. Em suma, chega-se às seguintes definições. Linguagem. Muita gente faz confusão quando a gente vai definir a diferença entre língua e linguagens. Então, a linguagem você pode dizer que é a capacidade que os seres humanos possuem para o estabelecimento da comunicação. Vem comigo, vem comigo. A comunicação, para que ocorra a comunicação, é importante que existam os elementos da comunicação. Quais são esses elementos? Que você vem estudando com toda certeza na sua sala de aula. Ó, o locutor, locutário, a mensagem, o código linguístico, o canal de comunicação e o contexto. Então, são 6 os elementos da comunicação. 6 elementos da comunicação e dentro do processo comunicativo, todos eles são importantes. Por exemplo, o canal de comunicação. Professor, o canal seria o quê? O canal é um recurso que eu utilizo para poder passar a mensagem. Nesse exato momento, eu estou usando o quê? Como recurso? As cordas vocais. Então, as cordas vocais passam a ser o canal de comunicação que eu estou utilizando
além, não é, de outros recursos, como a internet, tá? A câmera, tudo isso são recursos que faz com que você consiga aí assistir a aula e me escutar. Então, o contexto, canal de comunicação, código linguístico, extremamente importante. O locutor, o locutário, precisa existir essa interação. E olha só, nas próximas aulas a gente vai falar das funções comunicativas dos textos, as funções da linguagem, que são questões, 2, 3 questões da prova, de todas as provas do Enem. Então dá uma olhada lá. Língua, sistema utilizado no exercício da comunicação por meio da linguagem verbal. Então, é o idioma, não é? O idioma você utiliza através da fala ou da escrita. Vamos passar. Então, o processo aí, como se ocorre? Né? Essa troca, essa interação aí é que se monta essa questão da linguagem, não é? Entre interlocutores. Então, são interlocutores que passam mensagem, que recebem mensagem, que existe essa troca de imediato. Então, a gente tem que acabar com essa história de dizer assim, olha, ele é um emissor. Quando fala em emissor, a gente tem a impressão de que aquela pessoa só está emitindo mensagem. Não. Porque você muitas vezes você capta a mensagem e imediatamente você dá o retorno. Você sai de locutário a locutor. Por quê? Essa troca ela é imediata. E muitas vezes eu respondo sem precisar falar, usar a palavra. Se eu utilizo a palavra, linguagem verbal. Quando eu não utilizo a palavra, através de um gesto, de um sinal, eu, dentro de um contexto, eu consigo entender, interpretar a intencionalidade do interlocutor. Então, ó, linguagem, sempre vai existir essa troca, essa interação. É algo amplo. Vem a questão ideológica, os aspectos socioculturais também de cada indivíduo. Dá uma olhada aí. Eu coloquei o seguinte. Um exemplo de linguagem não verbal. Olha aí. Professor, as cores também diz respeito a essa questão da linguagem não verbal? Sim. Houve um processo de comunicação aí, não é? Então, foi criada essa questão simbólica, não é? Do vermelho, do amarelo e do verde. Na sinalização do trânsito. Então, há um processo de comunicação. Os motoristas, eles conseguem captar, não é, a intencionalidade. Ou seja, o parar, não é, a atenção e o siga. Então, isso aí faz parte da linguagem o quê? Não verbal. Por quê? Porque ele não usou a palavra. Só vai se caracterizar como linguagem verbal quando fazemos uso da palavra, do vocábulo. No caso aí, não. Aí só foi o quê? A imagem, que é uma imagem que comunica. E comunica. Ok? Deixa eu passar aqui. Dá uma olhada no próximo. Veja agora. Isso é um exemplo da linguagem o quê? Verbal. Silêncio, por favor. Então, quando ele coloca silêncio, veja que aqui, isso aqui é a palavra. Se faz uso da palavra. Então aqui, ó, a linguagem passa a ser verbal. Agora você tem que perceber o seguinte, que a linguagem verbal, não esqueça, tem a ver com a fala e tem a ver com a escrita. Fala diz respeito à questão da oralidade. Isso aqui. Vem comigo. A oralidade é exatamente, não é, a partir do momento que nós utilizamos das cordas vocais, nós emitimos som. Certo? Essa sonoridade nós chamamos de fonemas. Os fonemas são unidades mínimas de som. Então, cada fonema, quando se junta, ela vai formar o quê?
uma palavra, só que essa palavra através da sonoridade, da oralidade da fala. Então, fala tem a ver com a questão fonética, com os fonemas. E o que são fonemas? Unidades mínimas de produção do som. A escrita não. Quando a escrita está relacionada com a representação gráfica. Então, é a representação gráfica. Num determinado momento, o ser humano ele teve a necessidade de documentar o que falava. Então, a fala, a escrita, o homem utilizou-se da escrita exatamente com essa necessidade que ele teve de documentar. Documentar através do quê? Do que está escrito. Então, é a representação gráfica e a escrita, muitas vezes, vou colocar aqui, ó, só como exemplo, essa palavra aqui, a palavra táxi. Observe. A palavra táxi, o que está escrito aí, na linguagem o quê? Verbal. Por quê? Está escrito. A palavra, eu transformo as letras em fonemas. Agora observe. Aí eu utilizei 4 letras, que é a representação gráfica. A partir do momento que eu pronuncio a palavra táxi, perceba que o X, que a letra X, na oralidade, na fala, ela não vai ser apenas uma, não vai contabilizar como um fonema. Não, são 2. Táxi, o X, ele fica, ó, como se fosse o KS. Então veja que a quantidade de fonemas da palavra táxi é diferente da quantidade de letras. Então aqui nós temos 5 fonemas. Ok? Então, ó, muitas vezes a quantidade de letras representa a mesma quantidade de quê? De fonemas. Mas nem sempre isso acontece. Então por isso que é muito importante você saber essa questão, né, da linguagem verbal. Tanto pode ser falada ou escrita. E a linguagem não verbal é através do quê? Dos gestos, dos sinais, dos símbolos. Você encontra muito em provas da geografia, em provas de biologia, que eles trabalham imagens. Eles trabalham com textos multimodais, com a linguagem mista. Dá uma olhada aí. Coloquei aí, ó. Isso é um exemplo da linguagem mista. A linguagem mista, que é a linguagem verbal e não verbal, falamos que isso aí o Enem chama de texto multimodal. Você que está se preparando aí para fazer o curso de medicina, né, é um curso muito concorrido, que você estuda muita biologia, muitas vezes você encontra, né, textos verbais e textos mistos. E são textos iguais, que apresentam uma relação intertextual. Tá? Agora, veja, o texto multimodal, você vai encontrar a imagem e vai encontrar a palavra. Então, quando ele diz aí, atenção, não pise além da faixa amarela, veja que ele está usando a linguagem verbal. E é a imagem aqui, ó, olha. Isso aqui faz parte da linguagem não verbal. Ok? Então, todas as vezes que fizer uso da palavra verbal, nessa placa nós encontramos 2 tipos de linguagem. A linguagem mista, isso aí é um texto multimodal. Na próxima aula, vamos resolver questões do Enem, exatamente falando aí da linguagem verbal e dos textos não verbais, textos também multimodais. Até a próxima!